Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Lucas Henrique Mendes Alves, estarei junto com vocês na aula de hoje da disciplina de Métodos de Amostragem e Estatística Aplicada. Na aula de hoje vamos estudar um pouquinho sobre gráficos estatísticos e medidas de tendência central e dispersão. Primeiro de tudo, por que utilizar gráficos? Costumo dizer para os meus alunos, alguns artigos, livros, capítulos de revistas, tem um limite de páginas que podemos chegar, 15 páginas, 20 páginas, e talvez se fôssemos escrever tudo à mão, daria 3 páginas, 4 páginas, o que poderíamos resumir muito utilizando os gráficos. Então os gráficos servem para isso, resumir os nossos dados de maneira clara e científica. Facilitam a interpretação de padrões, extremos e tendências e representações visuais dos dados de maneira facilitada. E é claro, ele vai complementar todo o nosso texto, tabelas e cálculos que fizermos no decorrer dele. Primeiro de todos, quero apresentar para vocês o gráfico de setores, mais informalmente conhecido como gráfico de pizza, porque vocês podem perceber que ele parece uma pizza e as fatias dele. Ele mostra os resultados da nossa pesquisa, dos nossos dados em proporções e porcentagem, e os total de setores desse gráfico sempre tem que ser 100%. Se vocês somarem os setores de qualquer gráfico de setores de pizza e a soma não for igual a 100%, esse gráfico está errado. E mais importante do que todos os outros, esse gráfico precisa de legenda. Os setores vão ser representados por cores, ou rachurados, ou de alguma forma, e a legenda é totalmente importante para que compreendamos isso. Então, uma preferência musical em uma certa turma, foi considerado 4 gêneros musicais ali, o pop, o sertanejo, o funk e o rock, e a gente transformou isso em porcentagem e representou ali no nosso gráfico de setores, cada setor com um estilo de música, e o estilo de música vocês podem perceber que na legenda e no gráfico sempre é a mesma cor. Temos também um gráfico de barras, utilizados para dados qualitativos ou quantitativos discretos, ou seja, quantitativos discretos, utilizamos números inteiros. Para números não inteiros, quantitativos contínuos, a gente vai utilizar o próximo, que é o histograma. Então, nesse caso, no eixo X representamos ali o que estamos pesquisando, o curso, nesse caso em questão, alunos por curso de uma universidade, e no eixo Y representaremos nossas variáveis, sejam elas qualitativas ou quantitativas discretas. Particularidade desse gráfico, todas as barras têm que ter o mesmo tamanho e o espaçamento entre elas também tem que ser iguais. Temos o histograma parecido com o gráfico de barras, mas agora para representar dados contínuos agrupados. Ou seja, aqui as barras vão ser sobrepostas, vão ser juntas, e aqui vai ter o intervalo. No caso desse exemplo aqui, temos a altura de alguns alunos, algumas faixas, colocamos de 1,50, 1,40 a 1,50, 1,50 a 1,60, ou seja, de 1,40 a 1,50 teremos mais de um valor, teremos a altura 1,41, 1,42. Por conta disso, no eixo Y, representamos esses resultados como frequências. Frequências são todos esses valores nos intervalos somados. E por último, trago para vocês o polígono de frequência, que é um ótimo gráfico para estudarmos a variação de coisas. Ele é uma linha que liga os pontos médios das barras e mostra a tendência de variação dos dados. Esse gráfico é muito importante para quando quisermos vermos variação. Variação de tempo ao longo de uma semana. Variação de mortes num país ao longo de 10 anos. Variação de chuva durante o ano em um país. Então ele é muito interessante para gráficos que variam, para dados que variam bastante. Dicas para um gráfico claro, sempre tem que ter título e fonte. Ah, professor, eu fiz o gráfico, mesmo assim precisa da fonte. Se você fez o gráfico, você coloca a autoria própria. Se você pediu para a inteligência artificial fazer, você coloca que foi gerado por IA. Um gráfico sempre tem que ter título e fonte. Além de tudo, os eixos bem identificados e nos casos que precisam também da legenda. Evitar excesso de 3D e excesso de cor. Um gráfico simples é a coisa melhor possível. Deixei essa frase até na apostila de vocês, que um bom gráfico é o que diz no máximo com um mínimo de tinta. Então não precisa ser nenhuma coisa espetacular, um gráfico tem que ser simples e claro. Dando um passo adiante, chegamos das medidas de tendência central. Resumindo, a que eu trouxe para vocês foram a média aritmética, a mediana e também a moda. A média vai ser o valor médio de um conjunto. A gente tem um conjunto com 5 valores, soma todos esses valores e divide por 5, ou seja, soma todos os valores do conjunto de dados e divide pelo número de elementos. A mediana ela vai ser o valor central, ela vai dividir o nosso conjunto em 2, e a moda é o valor mais frequente, aquele valor que mais se destaca no nosso conjunto de dados.
Então a média de um conjunto, se eu tenho um conjunto 7, 8 e 9, eu vou somar esses três valores, 7 mais 8 mais 9, e como a quantidade de elementos do nosso conjunto é 3, vou dividir tudo isso por 3. Mediana, se eu tenho um conjunto onde a quantidade de elementos é ímpares, a mediana vai ser o termo central. Maneira informal falando, corta um elemento no começo, um no final, um no começo, um no final, até sobrar o elemento do centro. Se a quantidade de elementos do meu conjunto for par, vai sobrar 2 elementos no centro. Esses 2 elementos eu calculo a média aritmética dentro deles e encontro ali a nossa mediana. A moda é o valor mais frequente, nesse caso o 4 é o valor que mais se destaca. Se tiver dois valores que mais se destacam em relação aos outros, podemos ter 2 modas no nosso conjunto. Se tivermos 3 valores que mais se destacam, podemos ter 3 modas e assim por diante. Até como podemos ter um conjunto onde não tem nenhum valor que se destaca, no caso, esse conjunto seria amodal. As medidas de dispersão, temos a amplitude, que é a diferença entre os extremos. Só voltando um pouquinho, as medidas de dispersão vão servir para saber se o nosso conjunto é disperso, se ele tem muita variância. Então a amplitude ela é a diferença entre os extremos. A gente coloca o nosso conjunto em ordem crescente, pega o menor valor, pega o maior valor e calcula a diferença entre eles. Se essa amplitude for alta, significa que a diferença entre o primeiro e o último valor é bem grande e que o nosso conjunto pode ter uma variância bem grande. E temos a variância e o desvio padrão que se completam. A variância é a dispersão média e o desvio padrão também é a dispersão média, só que na mesma unidade da média. Geralmente, quando utilizamos a variância, ela dá um valor muito alto que é difícil de ser utilizado. Para isso, a gente encontra o desvio padrão. Uma observação é que a variância ela tem uma mudança na fórmula se considerarmos uma população ou uma amostra. Vamos ver aqui. Quando consideramos uma variância amostral, no nosso numerador, tanto para a variância populacional quanto para a amostral, o numerador vai ser a mesma coisa. Vai ser a somatória de todos os elementos subtraídos da média ao quadrado. Então pegamos o primeiro elemento, subtraímos a média dele, elevamos ao quadrado. Pegamos o segundo, subtraímos a média, elevamos ao quadrado, chegando até o último elemento. Porém, na variância amostral, dividimos tudo por n menos 1. N é o total de elementos do nosso conjunto, então pegamos o nosso total de elementos e diminuímos uma unidade. Já na variância populacional, a gente não tira uma unidade, dividimos apenas por n. E o desvio padrão nada mais é que a raiz quadrada da nossa variância. Fica bem mais fácil porque a gente diminui bastante unidades dele quando retira a raiz quadrada, quando extrai a raiz quadrada, fica mais fácil de trabalhar. Comparação das medidas e se elas são influenciadas por valores extremos ou não. A média é muito influenciada por valores extremos. Então, se em uma turma ali, a maioria dos alunos ficaram com 9, 10, 9, 10, e tem 2 alunos ali que ficaram com 0, um valor extremo, esse 0 vai influenciar e vai dar pra gente uma média mentirosa. A mediana é pouco influenciada, ela vai ser o valor central, vai dividir o conjunto ali em 2 partes. A moda não é afetada porque simplesmente ela é o valor mais frequente de um conjunto. A amplitude ela vai ser afetada por valores extremos. Se tivermos um valor muito pequeno e um valor muito alto, essa amplitude vai dar grande, informando que o nosso conjunto pode ter bastante variabilidade. E a variância e o desvio, eles vão analisar a média. Se a variância e o desvio padrão forem altos, isso significa que a média aritmética não representa bem o nosso conjunto. Recomendo para vocês esse filme, O Homem que Mudou o Jogo. É um gerente de um time de beisebol e é um time pobre. E para competir com os times ricos, eles precisam, por meio da estatística, analisar bons jogadores no mercado para entrar de volta na liga ali, para conseguir competir com os times ricos que conseguem contratar já jogadores prontos. Recomendo também algumas tecnologias, o Excel, mais simples para calcular média, moda, as medidas todas de tendência central e de dispersão, e também alguns gráficos, como o gráfico de pizza, como o gráfico de coluna, como o gráfico de linha. E para gráficos mais avançados, vocês podem estar utilizando o RStudio. Tem uma linguagem um pouquinho mais avançada, só que vai fazer gráficos que talvez o Excel não faça. Então, uma conclusão, os gráficos eles sempre vai facilitar e resumir a visualização dos nossos dados, assim como as medidas de tendência central vão mostrar para a gente a concentração dos nossos dados, onde eles se concentram. Com a experiência do estatístico, a gente vai saber quando pegar um conjunto de dados ali, qual medida de tendência central usar, isso eu garanto para vocês. E as medidas de dispersão vão mostrar se nossos conjuntos variam muito e se a nossa média é adequada para ser utilizada naquele caso. Deixo algumas referências para vocês, meu muito obrigado e aguardo vocês na próxima oportunidade.